Beraldo, tem uma mensagem que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News, notícia importante, inclusive, uma postagem do escritório do governo norte-americano que trata de assuntos do hemisfério ocidental. E aí eu quero compartilhar com vocês e com a nossa audiência do que se trata essa mensagem. Eu vou ler para as pessoas que nos acompanham. O post diz o seguinte: Alexandre de Moraes, o ministro do STF, é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das graves consequências de violá-las. Cidadãos americanos estão proibidos de fazer transações com ele e cidadãos não americanos devem agir com cautela. Aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos também enfrentam o risco de sanções. Então, essa postagem feita há poucos minutos por esse escritório que trata de assuntos, especialmente do hemisfério ocidental. Beraldo, como você tratava disso, mora nos Estados Unidos, vou até pedir a reflexão, a análise sobre essa mensagem. Neste momento, justamente quando debatíamos aqui a medida tomada por Flávio Dino. Por favor. Essa mensagem, ela resume o que nós estamos falando aqui. É gravíssimo você estar sob sanção dos Estados Unidos, as repercussões que isso tem, sobretudo para uma pessoa que tem a visibilidade de um ministro de uma Suprema Corte, e também para as empresas que prestam serviço a ele. É por isso que haverá consequência caso os bancos brasileiros mantenham as contas, mantenham as transações, haverá consequência contra os bancos. Essa mensagem trata exatamente disso. Ela tira qualquer dúvida em relação à retaliação que virá, que com certeza virá, contra aqueles que simplesmente fecharem os olhos para as sanções impostas pelos Estados Unidos. Pois é, uma mensagem, uma resposta super rápida, né? Após a recente manifestação do Supremo na figura do ministro Flávio Dino. Você que chega agora, os Estados Unidos fizeram uma espécie de alerta à Suprema Corte brasileira após o decreto contra as sanções impostas contra o ministro Alexandre de Moraes. Você, Mota, como interpretou, o que achou dessa mensagem? Dispensa interpretação, né, Canhata? Essa mensagem aqui é claríssima. Eu acho que está na hora das pessoas que lideram o Estado brasileiro pararem para pensar sobre os caminhos que nós estamos trilhando. Essa situação é seríssima. Eu imagino que muitas dessas pessoas não imaginavam que esse dia fosse chegar. Eu mesmo tinha dificuldade de imaginar que o governo de Donald Trump fosse dar tanta atenção assim para o Brasil e tão rapidamente, mas está evidente que a coisa é séria. E os caminhos, as opções diminuem a cada dia. Eu acho que é hora de reconsiderar essas estratégias. É hora de pensar em voltar para um caminho onde não exista um confronto com o atual governo americano. Me parece que há várias opções para isso, e como eu já disse aqui, talvez a melhor opção seja as próprias pessoas que tomaram as decisões que criaram esses problemas reverterem essas decisões. Tá? Eu acho que isso é uma opção, a opção mais imediata, porque se o Estado brasileiro, e aí agora eu falo sobre os três poderes, a gente está vendo, continua vendo decisões, manifestações, discursos de confronto com os Estados Unidos da América. Mais uma vez eu me lembro daquele filme O Rato que Ruge. É impossível para qualquer pessoa normal hoje, ainda mais uma autoridade em posição elevada no Estado brasileiro, levar uma vida normal numa situação de confronto permanente com o governo americano. Eu não sei qual é o plano que algumas dessas pessoas têm. Eu não sei qual é a esperança delas, de que acontecimento elas estão esperando, que reviravolta elas estão esperando. Eu acho que o cenário que nós estamos vendo agora é um cenário de
reafirmação cada vez mais do protagonismo americano, da hegemonia americana, principalmente no cenário em que a invasão da Ucrânia, a guerra da Ucrânia com a Rússia, isso aí se chega a uma situação de paz. Eu acho que o mundo inteiro vai ver um realinhamento geopolítico sob a liderança americana e com a anuência da Rússia. Então, se esse é o cenário, qual é o plano? É confrontar até quando? O que se espera que aconteça? A gente precisa responder essa pergunta. Pois é, para as pessoas que chegam agora, nós estamos repercutindo uma manifestação feita por um órgão do governo norte-americano e nessa postagem, em dado momento, o texto diz o seguinte: Alexandre de Moraes é tóxico para as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Você, Dávila, é importante nós lembrarmos que trata-se de uma mensagem que é publicada talvez horas depois da manifestação do ministro do Supremo e diz respeito também à intenção, talvez, de proteger alguns integrantes da justiça brasileira, proteger autoridades brasileiras. E aí tem essa frase que é forte, né? Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos. Você, Dávila. Canhato, não é apenas o ministro Alexandre de Moraes que é tóxico. É o Supremo Tribunal Federal quando atua como um órgão político e não como uma corte constitucional. Justamente como é a posição do ministro Flávio Dino. De novo, atuando como um órgão político. Às vezes parece que esqueceu que é ministro do Supremo e continua sendo senador ou governador, porque é uma atitude política. Hoje, nós precisamos de serenidade no país. Nós precisamos hoje baixar a bola, cada poder cumprir o seu papel constitucional. A Suprema Corte precisa voltar a ser uma corte constitucional. Não é hora de bravatas políticas, é hora de cumprir a lei, respeitar a lei. É hora de respeitar a soberania também dos Estados Unidos, de decidir o que eles bem entenderem numa lei que apenas reflete a atitude de empresas e cidadãos brasileiros nos Estados Unidos. Não tem nada de invasão de soberania nacional, querer mandar no Brasil, não tem nada a ver com isso. Então, assim, é hora da Suprema Corte agir com serenidade e como guardiã da Constituição. Não é hora de bravatas políticas, como é o caso da decisão do ministro Flávio Dino. Então, Canhato, ou nós voltamos à normalidade, ou essa crise política com os Estados Unidos pode escalar. O Mota sempre diz sobre o Estado brasileiro, mas quem vai pagar a conta é o Brasil. É o Brasil. Aliás, vai pagar a conta com perda de mais de 130 mil empregos, hoje está entre 110 e 150 mil empregos, vai perder mais de 130 bilhões de reais de exportação para os Estados Unidos, mas quem vai pagar é o Brasil. O Brasil vai pagar a conta da irresponsabilidade do Estado brasileiro. Isso é muito grave. Então, está na hora de parar com bravatas e voltar cada poder a cumprir o seu papel constitucional. E o papel da Suprema Corte não é agir politicamente, é agir como guardiã da Constituição. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens, várias pessoas se manifestando aqui no nosso chat. Agora, Beraldo, quando o Dávila menciona, agora não é hora de bravatas, é preciso ter serenidade. Bom, o Brasil, mas como diz o Mota, o governo brasileiro ou as instituições brasileiras tiveram oportunidades de dar um passo para trás, né? De fazer algum gesto, algum movimento para diminuir essa temperatura. Mas não, o que a gente observa é um enfrentamento, esgarçando ainda mais. Daqui a pouco a gente vai trazer a manifestação de um dos integrantes da corte. Não vou recuar nem 1 milímetro sequer. A gente observa um enfrentamento mesmo, como se a gente estivesse indo para o combate. No que isso vai dar, Beraldo? Renato, olha só para as pessoas terem uma referência, né? Na Rússia existe uma figura que é muito controversa e que está sempre fazendo bravata para os Estados Unidos, que é o ex-presidente Dmitry Medvedev. E quando ele passa do ponto, o Kremlin
o próprio Kremlin, quer dizer, o próprio Vladimir Putin, já vai colocando panos quentes, porque ele sabe que tem uma determinada linha a não ser cruzada em relação aos Estados Unidos. E olha que os Estados Unidos impôs sanções seríssimas à Rússia nesses últimos anos. E mesmo assim, o Kremlin não cruza essa linha. O Brasil está fazendo o oposto. O Brasil tem, na Suprema Corte, esses que, inclusive o ministro perdeu o visto para os Estados Unidos, então parece que está dando de ombros, quer fazer bravatinha, quer dar uma respostinha, só que quem paga a conta somos todos nós. Quem sofre as consequências somos todos nós. Só que quando se olha para o Palácio do Planalto, só vem aplauso, só vem mais uma declaração polêmica, só vem mais uma bravata. Então não há no Brasil hoje um clima de entendimento. Parece, Caniato, o que eu estou vendo do cenário é que o governo, ao não ter o que apresentar à sociedade brasileira como avanço nesses anos da terceira presidência do presidente Lula, ele está apostando todas as suas fichas nessa disputa, nessa imaginária disputa com os Estados Unidos para reacender no espírito, no coração, na alma do brasileiro este sentimento de que os Estados Unidos estão nos atacando, precisamos nos unir, porque juntos somos fortes e vamos vencer esse laranjão que fica se metendo nas coisas brasileiras. Então o governo brasileiro e o próprio Supremo Tribunal Federal está apostando as suas fichas neste ambiente, nesse cenário, para que nas eleições eles tenham condição, chance de permanecerem à frente do Brasil. O problema é que nós estamos ainda há mais de um ano da eleição. O Brasil vai sofrer consequências seríssimas. E essa conversa, na hora que as pessoas começarem a efetivamente sofrer essas consequências, dizer que isso vai inflamar ainda mais esse sentimento anti-americano, não é isso que vai acontecer, porque vai ficar muito claro e evidente quem é responsável pela situação em que o Brasil se meteu. E isso que nós estamos falando não tem mais nada a ver com Jair Bolsonaro. Nós estamos falando de coisas reais, porque eu tô na linha do Mota. O Mota falou, olha, eu não acreditava que os Estados Unidos daria tanta atenção ao Brasil como está dando. E a verdade, eu também não acreditava, porque o mundo está aí repleto de desafios a sério, e o Brasil sempre se comportando como um marginal diplomático, um marginal geopolítico. Entretanto, como foi possível virar essa chave? Os Estados Unidos não faz nada pela metade. Vou aplicar aqui uma sançãozinha, aí depois a gente vê, ano que vem a gente olha. Não. Fez, vai fazer para ser respeitado. Porque se ele não for até o final levar a todas as consequências, a sua credibilidade diante da imposição de sanções, que é uma arma que tem se mostrado muito eficiente, ela fica atingida e os Estados Unidos não querem isso. Então, não há brincadeira aqui. A brincadeira, essa falta de noção, essa irresponsabilidade, ela está 100% vindo do lado do Brasil, que não está trilhando o caminho para resolver essa situação, está dobrando a aposta simplesmente pelo propósito medíocre de ter uma vantagem eleitoral em 2026. Muitas mensagens falam justamente disso, que esses posicionamentos retratam uma irresponsabilidade das instituições ou do governo brasileiro no que tange a relação com os Estados Unidos. Você, Mota, o Mota fez uma série de anotações aí, tenho certeza que vai trazer um bom raio-x dessa situação, Mota. As implicações, eu estava pensando aqui, Caniato, as implicações, as consequências de levar esse jogo de pôquer adiante são gravíssimas, né? Vamos construir aqui um cenário tentando evitar catastrofismo, mas vamos só imaginar um cenário em que essa escalada de blefes continua. E aí os Estados Unidos dizem, então tá. E aí aplicam sanções
a bancos brasileiros, a empresas brasileiras. Imagina o dólar disparando. Imagina os investidores olhando para o Brasil e dizendo: essa turma está louca, eu vou tirar meu dinheiro daí. Imagina a bolsa caindo, ao mesmo tempo o dólar dispara, a bolsa despenca. Imagina os impactos no comércio internacional, que depende de acesso ao sistema financeiro. Imagina exportações e importações impactadas, parando, navios sem conseguir descarregar. Tem outro aspecto que talvez seja o mais impactante de todos. Eu sei que muita gente tem dificuldade de entender isso, mas a infraestrutura de tecnologia do mundo hoje é baseada em empresas americanas. A maioria das empresas brasileiras, grandes, médias e pequenas, bancos, companhias aéreas, hospitais, pensem numa empresa. Ela usa infraestrutura de tecnologia americana. As empresas usam servidores virtuais, são máquinas que só existem na nuvem, contratada da Amazon. Elas usam serviços do Google, elas usam serviços da Microsoft e uma lista enorme de outras empresas. Imagine, de uma hora para outra, você não ter mais acesso a esses serviços. Vocês conseguem imaginar do que eu estou falando? Imaginem os equipamentos americanos que são usados aqui no Brasil, de todo tipo, inclusive equipamentos críticos, como sistema de gerenciamento de transmissão de linhas elétricas, radares, equipamentos médicos. Imagina, de repente, as peças de reposição dessas máquinas não estando mais disponível. Esse é o cenário que o Estado brasileiro está cortejando. É o caos. Mais uma vez, eu vou dizer, eu acho que algumas pessoas não têm essa compreensão. A maioria dos nossos homens públicos, infelizmente, não entende quase nada de tecnologia ou desses aspectos técnicos. Mas o mundo moderno hoje repousa em cima dos instrumentos financeiros americanos, de comércio exterior, no qual os Estados Unidos está sempre presente, e na tecnologia americana. É preciso se perguntar: quem é o Estado brasileiro para desafiar isso? Quais são as alternativas que o Estado brasileiro terá onde chegar o caos? Vamos transformar todo mundo em usuário de tecnologia chinesa? Primeiro tem que explicar às pessoas, ensinar chinês a todo mundo. Então, o cenário é muito ruim. É nossa obrigação aqui, mais uma vez, chamar o bom senso das pessoas. Não há nenhum cenário em que essa trajetória leve a um lugar positivo. Insuflar esse anti-americanismo, estilo anos 1960, com um objetivo eleitoral, assim, é uma coisa incompreensível, porque o caos não vai favorecer ninguém.